Boa tarde, começamos ao vivo aqui. Deixa eu dar uma olhada só se tá indo tudo bem. Tá dando tudo certo aqui. Estamos com um delayzinho, mas a gente segue. Boa tarde, pessoal. Quem tá chegando na live, vai comentando aí, vai dando um oi. Bom, gente, estava aqui alguns testes. Tô acompanhando o chat de vocês também. Ô, pessoal legal, hein? Todo mundo aí na live. Espero contribuir hoje um pouquinho mais para a empresa de vocês, né? E se falhar algum áudio aqui, ficar ruim, a imagem, algo assim, você pode escrevendo aqui que eu tô acompanhando o chat, tá bom? Para fazer a live, né? Para fazer a live é um monte de coisa para que a gente tem que acompanhar, né? Tudo ao mesmo tempo, mas vamos lá, vai dar certo. Bom, isso, um delay de 13 segundos, Mari. Bom, vamos lá. Primeiro vamos dar um oi, né? Oi, o Aleph, Mari, Beatriz, Liza. Gente, obrigada aí pela presença de vocês. Espero que essa live a gente possa contribuir bastante. Daqui a pouco vai chegando mais pessoas. Quem já curtiu o vídeo, já curte aí. Quem não curtiu ainda, já vai indicando essa live aí para um amigo. Porque hoje a gente quer trazer clareza mesmo para a situação de separação, né? Das contas de pessoa física e pessoa jurídica, tá? Essa live aqui é o marco, né, de um projeto novo que a gente tem, onde nosso intuito é ajudar empresários a explorarem, né, áreas de sucesso dentro da própria empresa. Né, áreas de sucesso que tem ali e às vezes ele não está entendendo como gerir a empresa, fica à mercê, né, de um outro profissional, seja contador, advogado, né? E a gente tem esse intuito de trazer essas lives toda quarta-feira às 4 da tarde para poder tirar dúvidas, temas polêmicos, a gente vai abrindo caixinha de perguntas, os temas mais difíceis para o empresário hoje, e a gente vai trazendo aqui na live, beleza? Show? Carlos, prazer, seja bem-vindo, Carlos também. Espero que todo mundo aproveite bastante. Pode subindo perguntas aqui, tá? Conforme a gente vai fazendo a live, eu vou respondendo. A gente não vai se estender muito para ser uma live assim, bem direto ao ponto, tá? Pretendo ir bem direto ao ponto para poder tirar as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem cenários ali de dúvida, poxa, não sei como é que eu separo aqui as contas da minha despesa pessoal, da minha despesa jurídica, cartão de crédito, fiz uma compra para a empresa no meu cartão de crédito. Como é que eu declaro isso? Como é que eu organizo isso, não é? É muito comum. É comum para vocês isso? Vai comentando aqui se é comum. Bom, mas é muito comum mesmo. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje, tá? Colocar aqui essa separação inteligente, né, de como que a gente vai dividir essas contas para facilitar mesmo e por que isso é tão importante, como isso evita, né, de você pagar mais imposto, tá bom? Que acho que no fim todo mundo quer isso, ter uma economia ali nos impostos também, certo? Beleza, tô acompanhando aqui o pessoal que foi entrando, vai deixando o seu like já, para a gente poder levar essa live para o máximo de pessoas. Bom, como que é o nome do projeto que a gente está encabeçando agora, né? A gente está com esse projeto aqui, ó. Exploradores do sucesso. Isso mesmo, são exploradores, empresários que querem explorar o sucesso dentro do seu negócio, tá? E aí essas lives vai ser para realmente ajudar vocês a trazer clareza em vários âmbitos, tá bom? Mas vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para vocês entenderem um pouquinho o que seria essa separação inteligente, tá? Como é que a gente divide aí as contas para crescer, certo? A gente vai trazer nesse guia, depois eu vou liberar esse PDF para vocês, tá? Quem for querer o PDF para poder ter o material ali também. Essa aula vai ficar gravada, mas quem precisar do PDF também pode mandar uma mensagem aqui que a gente vai liberando por e-mail, por WhatsApp, a gente vai liberando para vocês, tá bom? Show! Todo mundo me acompanhando até aqui? Tudo bem? Então, beleza. Vamos lá. Separação inteligente, né? O que seria, então, dividir as contas para crescer, tá? Essa separação das contas pessoal, das contas empresariais, ela é assim, a gente fala na contabilidade que ele é princípio, né? Um princípio muito, muito importante. Existe até um princípio da entidade, né?
que fala muito que o empresário deve separar as contas da pessoa física para as contas da pessoa jurídica, tá? Não pode estar misturando tudo, deixando todas as contas ali, e a gente vai entender um pouquinho do porquê que isso pode te prejudicar e fazer você pagar muito mais imposto. Isso mesmo. Hoje o imposto, se a gente for falar de pessoa física, tá? A gente vai falar que o imposto ele tá ali batendo até 27,5% de imposto para pessoa física, tá bom, pessoal? Então, assim, eu já chego pagando o imposto de 27,5% logo de cara? Não, a gente não paga o imposto de 27,5% logo de cara, mas a gente alcança esses 27,5%. E como que isso acontece? Seu faturamento, sua renda, né, vai crescendo ali e vai atingindo algumas faixas, tá? E aí dessas faixas vai chegando ali até 27,5%. Passou ali de mais ou menos 8, 9 mil, você já tá batendo esses 27,5%, tá? Então é muito importante você saber disso. A maioria das pessoas pensam assim, poxa, mas eu ser registrado CLT é mais econômico, eu pago menos imposto, né? É um erro, é um engano, porque vai depender muito da sua receita, do seu salário, do seu ganho, tá? Vai depender muito do seu ganho. Por quê? A depender do seu ganho, você pode estar pagando menos de 27,5 ou muito mais. Só que na pessoa jurídica, a gente vai ver então que o empresário que presta serviço, tá? Ele começa ali com 6%, tá bom? O que presta serviço começa com 6%. Já a galera do comércio aí, que nem o Carlos, né? Tem ali 4%. Então, claro que a gente tem outros custos, mas a visão ela é diferente para quem quer ser um PJ, para quem quer ser um CLT. O que tem a ver isso, né? Tem tudo a ver porque muitas pessoas vêm do CLT, abrem o seu negócio, né? E por ter todas as dívidas, todas as contas a pagar concentrada na pessoa física, não sabe depois atuar com a pessoa jurídica. Tem dificuldade de separar as contas da pessoa jurídica, tem dificuldade de entender o que é conta da pessoa jurídica e o que é conta da pessoa física. Faz sentido isso? Comenta aqui se faz sentido para mim saber. Comenta aí, tem um delayzinho, mas eu vou esperar vocês. Comenta aí, se faz sentido até aqui. Você tem separado aí as contas da pessoa jurídica, da pessoa física, certo? Comenta aqui se faz sentido. Deixa eu ver quem tá comentando já aqui. Certo. Vamos ver aqui. Bastante gente tem essa confusão, né, galera? A Luane. Oi, Luane, como que você tá? Faz sentido, né? Separado, CLT, faz sentido, né, Mari? Muito difícil separar a pessoa física da jurídica. Todo sentido, Carlos, real, verdade. Faz muito sentido, gente, porque a gente não foi preparado, né? Educação financeira nem passa nas escolas, no ensino. Então a gente tem mesmo essa dificuldade e eu quero também trazer um alívio nessa live para você, tá? Um alívio e uma responsabilidade, tá bom? Por quê? O alívio porque a maioria dos empresários, e eu chuto assim, dos que eu encontro e converso, mais de 90% dos empresários, tá? É alto índice, não sabe separar as contas da pessoa física da jurídica, tá? Isso eu tô falando de pequenos e médios empresários. E eu intitulo ali o pequeno empresário aquele que está faturando pelo menos ali 300 mil, 400 mil ano. Ele mesmo assim, tem gente faturando 500 mil, mas não sabe ainda dividir, tá? Então, por isso que a gente vê que é muito importante. E principalmente agora, com a reforma tributária batendo já na nossa porta, entrando com os pezinhos para dentro, né? Do governo brasileiro, a gente precisa muito aprender a separar as contas da pessoa física para jurídica, tá? É uma dúvida recorrente com todos os empresários. E aí, o que que acontece? O cara vem do CLT, sai, tava recebendo seu salário ali direto, pagava as contas dele, só que agora ele quer empreender, né? Ele quer ter seu próprio negócio, quer ter uma margem maior de lucratividade, não quer escalar o negócio, né? Quer ter uma receita que não fica limitada a um teto salarial, mas que pode crescer muito mais. Claro que existem outros riscos, né, do negócio, custos, mas eu não vou me atentar a isso. Eu vou me atentar em como a gente lida com o dinheiro quando ele chega na nossa conta, tá?
Hoje a gente brinca muito e fala, não é só fazer o Pix, tá, gente? Não é só fazer o Pix, que é assim que eu tiro o dinheiro da minha jurídica para jogar para minha conta pessoa física, né? É muito simples se fosse assim, não é mesmo? Seria muito simples se fosse assim. Mas não é. Quando a gente fala de tirar o dinheiro da conta jurídica para pessoa física, a gente tem que ter um motivo para esse dinheiro sair, tá? E o motivo ele deve ser dado por um prolabore, que para quem não sabe é o salário do sócio, tá? É o salário que o sócio tem direito. Sócio que trabalha na empresa todos os meses, porque a gente tem sócio investidor também, né? Sócio anjo, como a gente fala. E tem aquele sócio que é só administrativo ali, mas ele realmente ele não trabalha, ele não toca o negócio. Então, o sócio que trabalha faz jus ao seu prolabore, ao seu salário. E aí ele está justificando assim a saída de dinheiro da conta jurídica para a conta pessoa física. E ali depois ele consegue declarar na Receita Federal por que aquele dinheiro entrou na conta pessoa física dele, tá? É muito importante que a gente está criando aqui um jeito, uma clareza de como que a Receita Federal pensa e como que ela rastreia o nosso dinheiro, as nossas transferências. Vocês viram aí no último mês, né, um burburinho falando sobre a fiscalização do Pix. Quem viu? Quem viu falando sobre a fiscalização do Pix? A gente gravou vários vídeos e é muito importante. Por quê? Por que é importante você estar atualizado? Porque do nada surge uma notificação, uma bomba aí, relógio, dizendo que vai te cobrar um imposto alto, porque quem não recolhe o imposto mês a mês vai recolher numa tacada só, paga com juros e multa e nem sabe, tá? Paga com juros e multa e nem sabe. Que aí a gente fala dos autônomos, tá bom? Autônomo, aquele cara que presta serviço sem ter um CNPJ, tá? Ele tem que fazer ali o carnê-leão dele para recolher mês a mês. Quem sabe aqui um pouquinho sobre carnê-leão, comenta aqui. Eu conheço carnê-leão, comenta aqui para eu saber. Só para eu ir alinhando, tá? O que eu tô fazendo agora, tá, gente? Eu tô só aterrissando vocês, tá? Eu tô trazendo vocês aqui para um local aqui de conhecimento para que eu possa ir prosseguindo na live, tá bom? Então, o carnê-leão, ele é muito importante porque é a forma do autônomo recolher o seu imposto de renda mês a mês. Isso mesmo. Pô, Thaís, mas falaram para mim que é só fazer a declaração do imposto de renda. Mas tá errado, tá? A declaração do imposto de renda é o seu acerto de contas. Então, é o momento que você senta com a Receita Federal para passar a régua, tá bom? Mas antes disso, a gente tem que fazer ali o quê? O recolhimento, mês a mês, durante o ano anterior, né, no caso 2024. A gente está indo agora para a declaração de imposto de renda 2025. Então, no ano anterior, você tinha que ter recolhido através do seu carnê-leão, sendo pouco ou muito. Quando você for fazer o seu acerto de contas, é que você vai dizer para a Receita Federal: olha, eu tenho ali algumas deduções, despesas médicas, dependentes, custo com educação, e ali você vai abatendo, fazendo a sua declaração de imposto de renda para que venha a famosa restituição, que todo mundo quer, né? Só que tem muita galera que quer ter uma restituição, quer receber de volta um dinheiro da Receita Federal que não pagou. Entendeu, gente? Então a palavra ela logo diz restituir. Eu vou restituir, a Receita Federal vai restituir um valor que antes você entregou, que você pagou, tá? Então se não tem a restituição, não tem o pagamento, perdão, não tem o pagamento, não tem a restituição. Faz sentido? Todo mundo até aqui? Todo mundo aterrissando aqui? Beleza. Vai comentando aqui que eu tô vendo, tá? E aí, gente, o que acontece? Então, a gente tem ali o salário, já vai descontando imposto de renda. Eu sou CLT, eu tenho desconto ali já direto, pego meu dinheiro, gasto como eu quiser. Se eu tenho ali, então, o meu dinheiro caindo porque eu sou autônomo, profissional liberal, eu faço meu carnê-leão, recolho ali mês a mês. Tem a questão do INSS também, mas eu não vou entrar no INSS agora para não confundir, tá bom? Mas tem a obrigatoriedade de recolher INSS à parte. E aí você tem ali o seu, então, dinheiro de novo aqui na sua conta pessoa física. E o que acontece? Você pode usufruir, fazer o pagamento das suas contas. Quando a gente fala de uma pessoa jurídica, a gente está falando de um descolamento, tá bom? Da pessoa física para a pessoa jurídica. A gente está falando que você agora vira duas pessoas. A pessoa jurídica e a pessoa física mesmo, tá? Literalmente.
Você precisa pensar agora como duas pessoas. Uma é jurídica, outra é física, e precisa atuar de forma distinta entre elas, tá? Então, quando eu tenho a jurídica, o dinheiro tem que cair 100% dos seus ganhos. Escutem bem, 100% dos seus ganhos precisa cair pela conta jurídica. Pensa que a Receita Federal está fazendo um rastreio do dinheiro, para onde ele vai e por que ele veio, tá bom? Então, tem que cair 100% do valor dentro da sua conta jurídica. Da conta jurídica, Thaís, como é que eu tiro da conta jurídica? Você tira levando através de um prolabore, tá bom? Através do salário do sócio. Outra forma de tirar dinheiro também é distribuição de lucro, ou como alguns conhecem, dividendos. Como que você já ouviu falar dessa palavra? Me fala aí, vamos falar. Você já ouviu falar de distribuição de lucro ou dividendos? Como que você conhece aí? Fala pra mim, ó, tem gente chegando na live, Kerly, chegando agora, a Loane, né? Fala aí, gente, pra mim. Como que você já ouviu falar da distribuição pro dinheiro, né? Aquele que não vai através de salário, de prolabore, que é uma distribuição de lucro, ou é dividendos. Como que você já escutou isso daí? O Aleph, obrigada, hein? Tô tentando aqui, hein? Trazer uma explicação bem clara, bem clarinha. Acho que o mais importante pra gente é isso. Não ter dúvida. A dúvida leva a gente para algumas enroscadas. Certo, gente? Vamos lá. Comenta aqui pra mim. Como é que você ouviu falar? Ah, Thaís, eu escutei já como distribuição de lucro. Isso é um termo mais técnico, né? Mas eu também já escutei como dividendos. Ah, legal. Ó, a Domingues aí, ó. Distribuição de lucro. Mari já escutou os dois. Isso aí, dividendos e distribuição de lucro. Muito bom. Tem gente que a gente vai falar, fala, ó, a gente vai fazer uma distribuição de lucro. A pessoa fala, não conheço, tá? Eu falo dividendos. Ela, dividendos eu conheço. Certo? Então vai comentando aí. E aí, gente, a gente tem então distribuição de lucro ou dividendos, que é a forma mais legal que o empresário tira dinheiro da empresa, tá? Por que é mais legal, Thaís? Porque até agora, até dia 12/3, tá bom? Desse ano de 2025, ele não é tributado. Ele não paga nada em cima do valor que você transfere, tá? Porque você, com o Prolabore, você recolhe INSS e também imposto de renda a depender do valor que você está tirando. Mas distribuição de lucro, não. Você tira ele liso, né? Só qual que é a regra para tirar a distribuição de lucro? A gente tem duas. Ou você atua por uma presunção no seu negócio, como que um lucro presumido, literalmente, tá? Igual a empresa lá, lucro presumido. E aí a gente tem, exemplo, prestador de serviço, 32%, tá? Você tira ali. Ou o jeito mais correto e exato para você também poder tirar mais lucro, tá? Mais distribuição de lucro, mais dividendos, é através de uma contabilidade redonda. Thaís, o que é contabilidade redonda? É você ter um contador de fato atuando e assinando e reconhecendo ali juridicamente todas as suas entradas e todas as suas saídas. No resumo, tá, gente? Porque entradas e saídas são diversas e a gente tem que classificar da forma mais correta possível. Mas, com o contador, você tem ali distribuição de lucro, uma distribuição de lucro maior, porque ele vai fazendo ali o seu balanço, né? O seu livro caixa, que muitos conhecem como livro caixa, que é onde você vai colocando ali entradas e saídas e o contador reconhece aquilo ali através de uma apuração, controle mensalmente. Chega no final do ano, você tem um valor muito maior do que 32% para fazer de distribuição de lucro, isento de imposto de renda e de INSS até o momento. Então, beleza, entendemos que como que o CLT recebe, como que o profissional autônomo profissional autônomo recebe, né? E como que o PJ transfere dinheiro para a conta pessoa física, beleza? Então, esses pontos, né, gente? Todos esses pontos são para trazer clareza, tá? É para trazer clareza
E com essa clareza toda, você começa a ter um controle, você começa a ter uma clareza ali do que você vai fazer, como é que você tira dinheiro da sua empresa, tá bom? Por que que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que faz distribuição de lucro, tá? Eu faço assim porque não tem, às vezes a maioria não tem contabilidade redonda, mas fica tirando dinheiro da empresa. E aí ele não tem distribuição de lucro, perdão, não tem contabilidade, mas tem uma distribuição de lucro ali e zero de prolabore. Isso mesmo, zero de prolabore. E aí causa um risco. A gente tem um risco. Por quê? Porque aí eu tenho a Receita Federal olhando ali assim, ó. Poxa, mês a mês, essa pessoa tira todo mês um valor, um montante para a conta dela, mas ela não tem prolabore. A Receita Federal ela pode te autuar e descaracterizar essa distribuição de lucro e dizer assim, ela é disfarçada. Ela tá disfarçada de prolabore, tá? Essa distribuição de lucro, na verdade, é um prolabore. Ela só tá disfarçada, né? É um prolabore disfarçado de distribuição de lucro ou dividendos, no caso. Você sabia disso? E aí, o que que acontece, então? O que que eu falei lá no início da live? Que se você tá na pessoa física pagando imposto, você pode pagar até 27,5%, tá? De imposto de renda. Então, o que que acontece? A gente tem, então, um grande problema, porque se a minha distribuição de lucro que eu faço ficar transmitindo todo mês, eu vou ter ali o risco de fazer o quê? De perder essa isenção e ser tributada em tudo, em todo o imposto de renda daquilo que eu estou transferindo, tá? Fora multa e juros, tá? Então, eu espero que você comenta aqui se você já sabia disso ou não. Eu tô querendo interagir com vocês aqui, tá, galera? Por isso que eu fico falando pra vocês comentarem, até pra eu poder entender o nível do que a gente tá conversando, onde que a gente tá e tá tudo bem, tá bom? Então, beleza. Então, todo mundo tá entendendo aqui como que é essa questão dos ganhos, certo? Então, o valor entra lá pela pessoa jurídica e aí a gente transfere para nossa conta pessoa física, certo? Só que por que que essa importância ela é vital, tá? Dessa separação das contas. Por que que ela é vital? Eu trouxe aqui alguns 3 pilares, ó, para você entender, tá? Deixa eu pegar aqui, pera aí. Isso, deixa eu pegar meu adaptador aqui. 3 pilares para você entender, tá? Então, clareza, porque mantém as finanças separadas, proporciona visão clara, tá? Da saúde econômica do seu negócio. Então, facilita identificar a entrada e a despesa, a entrada e a saída. Facilita identificar. Pensa no cara que está pagando aluguel pela pessoa jurídica. Como é que a gente identifica que aquele aluguel não é o aluguel da sala comercial dele, mas é da casa dele? Como é que a gente consegue identificar quanto que eu tenho de despesa de fato no meu negócio se eu misturo tudo? Como é que eu consigo identificar isso? Como é que eu consigo identificar que eu estou tendo um bom lucro? Porque faturamento é uma coisa, lucro é outra, e é no lucro que a gente quer chegar. Como é que eu vou saber o lucro que eu tô tendo, que eu tô tendo um bom lucro, se eu não tiver essa separação? Se eu misturo tudo, se eu não consigo identificar nada, né? Então, prejudica muito, muito a visão. E lembra, gente, aqui na contabilidade, no escritório que eu tenho, né? O escritório de contabilidade, a gente fala muito sobre ter estratégias, tá? Sobre a gente atuar de forma estratégica. E, claro, proposital, tá bom? Então, é de propósito que a gente separa aí as contas e tem essa visão mais clara, tá bom? Outro ponto, a gestão facilitada. A separação simplifica a gestão financeira. Simplifica demais, porque pensa só, você na hora de conciliar. Hoje existem ferramentas de conciliação, de gestão ERP, né? De gestão financeira, que você consegue parametrizar ali para que todo mês, quando você jogar um seu extrato bancário, tá? Só abrindo um parênteses, eu concilio gestão financeira pelo extrato bancário, tá? Então, eu jogo meu extrato bancário dentro de um software e concilio ele ali, o que foi que entrou, o que saiu, o que entrou, o que saiu, para eu entender, ter clareza. Se eu tenho esse software, essa gestão financeira, eu consigo até parametrizar ele para que nos meses seguintes, sempre que chegar aquele Pix ou aquela conta para a Dona Maria, ele já vai e coloca no lugar certo, porque ele já entendeu que sempre que você paga para Dona Maria o aluguel da sala comercial, exemplo, tá? Então você consegue simplificar isso demais, tá? Não tem, elimina, no caso aqui, a confusão entre os gastos pessoais e empresariais. Gente, foco maior, eu preciso eliminar a confusão de gastos
pessoais e empresariais. É por isso que a gente separa. E tem um crescimento sustentável. Ao entender a real situação financeira do negócio, é possível planejar investimento, é possível agir de forma estratégica, garantir o crescimento sustentável e principalmente a longo prazo, tá? Ninguém abre empresa com data de término, tá bom? Em 99%, às vezes tem 1% aí que vai ver esse vídeo, 99% dos empresários abrem empresa para ter um grande tempo, né, de existência, vamos dizer assim, tá? Então, esse daqui é a importância de você ter, beleza? Show? Se for surgindo dúvida, já vai mandando aqui no chat, hein? Já vai mandando no chat que a gente já vai respondendo. É muito importante a gente responder as dúvidas, porque a sua dúvida com certeza é a dúvida de mais alguém. Então vamos lá, quais são os riscos, tá? Olha só, olha os riscos de você misturar suas finanças, tá, gente? Os riscos: erros contábeis, a mistura aqui de contas aumenta muito os riscos nos erros contábeis, então a gente não consegue classificar, fica uma contabilidade furada, tá? Furada que eu digo é uma lacuna, não tem uma informação ali, não tem uma nota, não tem uma justificação, tá bom? E aí traz essas inconsistências financeiras. Dificuldade em avaliar o desempenho, isso aqui é o pior, assim, é um dos piores, vai. Porque sem a separação torna difícil avaliar o desempenho real mesmo, como tá dizendo aqui do seu negócio, tá? Prejudica a sua tomada de decisão. Você toma uma decisão no escuro. Você toma decisões no escuro, gente. Por quê? Porque eu não sei de fato se a minha empresa tá lucrando, porque faturamento engana. Faturamento engana, tá? Faturamento engana. Quem acha que eu tô falando alguma besteira aqui? Quem concorda comigo? Quem concorda? Sim ou sim? Sim ou sim? Faturamento engana? Comenta aqui pra me saber. Vou até esperar, ó. Vou esperar aqui. Faturamento engana? Sim ou sim? Vou esperar você falar aqui. Enquanto isso, já vou falar pra você. Já me segue lá no Instagram. Quem não tá seguindo ainda, já vai pro Instagram, que a gente vai postando todas as lives lá também, tá? Vamos divulgando lá também. Sim ou sim? Sim ou sim? A Mari, ó. Concordo, concordo. Fato, né, Mari? Faturamento engana. Muito, muito. Faturamento engana muito, gente. Gente, é muito importante vocês terem essa clareza. É muito importante. Porque a dificuldade de você avaliar o desempenho. Olha lá, Thaís está salvando a minha empresa. Uhul, Mari! Tamo junto, tamo junto. Esse é o propósito. Gente, a dificuldade de você avaliar o desempenho do seu negócio é tipo assim, ó. É do nada você acordar quebrado, tá? É você quebrar. É você realmente não entender por que que tanto dinheiro sai, tantas vendas acontecem, mas não sobra dinheiro. É como um saquetel furado. Eu sempre falo isso, é como um saquetel furado. Você jogou o dinheiro lá dentro e ele sai. Por quê? Porque o faturamento engana, tá? Faturamento não é lucro. Lucro e faturamento são coisas diferentes e o empresário trabalha correndo atrás do lucro. Corre atrás do seu lucro, empresário. O sucesso do explorador tá no lucro, tá? Você que tá aqui explorando essa live hoje, tem que correr atrás do lucro do seu negócio. E aí, para lucro, a gente tem que enxugar as contas, observar as despesas, as saídas, tá? E entender o que tá dando certo, o que tá dando errado e, ó, tomar uma medida rápida, tá bom? Ó, o Aleph também, cliente incrível. Aqui, ó, Thaís é uma excelente profissional, por isso ela é contadora das minhas... É fato, 3 empresas já ele tem comigo e já vamos pra quarta, vamos pra quinta empresa, hein, o Aleph? Por quê? Porque o Aleph, ele é um dos nossos prodígios aqui, eu sempre falo pra ele. Ele entendeu o negócio, ele entendeu. Hoje o Aleph aumentou o faturamento dele, assim, significativamente. Por quê? Porque ele entendeu que ele corre atrás do lucro, tá? Do lucro. Todas as pessoas, todos os empresários têm que correr atrás do lucro, tá? Faturamento, ele engana. Às vezes a pessoa tem ali um faturamento altíssimo, mas quando você vai enxergar o lucro dessa pessoa, é menos do que aquele que estava com faturamento ali baixinho, tá? Isso acontece, eu já vi. Tem gente que tem um faturamento ali, não, eu tenho um faturamento de 100 mil, 80 mil mês. Quando vai ver o lucro da pessoa é 10. E o cara que tá faturando ali 20 mil tem um lucro de 15, tem um lucro de 18. Entendeu? 18 faturamento 20, esse daí é prestador de serviço, só pode. Entendeu? Então, isso é muito, muito importante. Por quê?
Porque o faturamento engana e a gente quebra do nada, tá? A gente quebra porque a gente vai empurrando com a barriga algumas coisas, algumas medidas que a gente tem que tomar, a gente não toma e depois a gente pode ter a descontinuidade do negócio, tá bom? Então, dificuldade em avaliar o desempenho, tá? As decisões são tomadas no escuro, não são estrategicamente pensadas, a gente tem dificuldade de enxergar o ROI, tá bom? O ROI, o que o empresário busca é o ROI, é o retorno sobre o investimento. Então, é muito importante você separar. Olha só o ponto que a gente chegou aqui. 2 pontos, eu vou pro terceiro agora, hein? Eu vou pro terceiro, mas fala aqui pra mim, tá fazendo sentido pra você? Eu espero que você, depois dessa live aqui, você pegue a conta bancária aí e fala, não vai passar mais nada aqui da pessoa física. Deixa essa conta jurídica pra conta jurídica, beleza? Problemas legais e fiscais. Gente, agora eu vou falar quase que num contabilês, tá? Por quê? Problemas legais e fiscais. Essa falta de separação, ela pode gerar esses problemas legais e fiscais com essas atuações, multas, tá? Responsabilização pessoal, isso mesmo. Hoje uma empresa, quando ela é aberta, ela tem uma das siglas que todo mundo conhece, que é a LTDA, ou outros chamam de limitada, certo? Juridicamente falando, a limitada, ela protege o patrimônio da jurídica, separando do patrimônio da pessoa física, tudo bem? Faz sentido? Ela protege, ela separa os patrimônios. O seu patrimônio da pessoa física, qual que é o seu patrimônio? Pensa aí agora comigo. Qual que é o seu patrimônio da pessoa física? Seu patrimônio da pessoa física é seu carro, sua casa, seus bens, né? Seu jatinho, seu avião, né? Seu navio, vai saber, né? Qual que é o seu patrimônio, entendeu? Então você tem lá seu patrimônio pessoa física, seus bens ali móveis, né? Imóveis, enfim, tantas coisas. E aí a gente está falando agora de patrimônio da pessoa jurídica, que às vezes são os ativos, a gente chama isso de ativo na contabilidade. São o carro que é da empresa, a sala que é da empresa, às vezes você tem um prédio, às vezes você tem uma sala que é sua, uma casa, entendeu? Da jurídica. Você tem ali os bens, equipamentos, material, máquinas, maquinários, tá bom? Para quem é empresa, para quem é comércio, produtos, estoque, tudo isso é da jurídica. Agora, quando cai um processo sobre você, um processo judicial, vamos pôr aqui um dos maiores picos de processo que existe no Supremo Tribunal Federal, que é o processo trabalhista. O processo trabalhista, ele ganha, ele tem ranking lá em cima. Num processo trabalhista, o juiz, a depender de como o advogado atuar inteligentemente, né, ele vai fazer o quê? Pô, vamos descaracterizar o sócio nessa jurídica, vamos descaracterizar, vamos tirar de cena essa proteção patrimonial que existe. E vamos colocar aí que o sócio precisa pagar esse processo, as custas desse processo através dos bens dele, sim. Olha só. E fica muito mais difícil você reverter essa situação se o juiz pegar o seu extrato bancário e ver que tá tudo misturado. Aí, gente, aí complicou, né? O que você acha? O que você acha disso? Comenta aqui. Complica para você? Imagina o BO que não acontece. Aí a gente tem tudo desprotegido, tá? Se a gente fazendo certo, a gente já corre o risco. Imagina confundindo tudo. Imagina colocando tudo assim. Então traz esses problemas legais. Você perde ali essa proteção, tá? Você perde muito mais rápido. Porque vai estar tudo misturado. O juiz vai pegar o extrato e vai falar, você está pagando as contas da pessoa física. Isso fere um princípio, tá? Um princípio legal, jurídico, contábil, tá? Que é o princípio da entidade. E aí você corre o risco, o que mais que pode acontecer? Processos legais, né? Processos fiscais. Poxa, você perder ali a sua distribuição de lucro, tá? Pensa aqui comigo. Se você fizer pagamentos da sua pessoa física na jurídica, eu tô pagando meu aluguel. Eu tô pagando meu aluguel aqui na pessoa jurídica. Eu tenho uns 3 mil reais de aluguel para pagar da minha casa. A pessoa jurídica, eu pago por lá. Eu pago por lá, é da minha casa, mas eu pago por lá. Isso é uma distribuição de lucro. Isso é uma distribuição de lucro disfarçada, tá? De saída, de despesa diversas, de aluguel. Mas não é o aluguel do seu negócio, é o aluguel da sua casa, tá? Então, essa saída disfarçada é a distribuição de lucro. E isso você vai ser penalizado, né?
tem a penalização, tem a autuação. Por quê? Hoje a gente tem que entregar para a Receita Federal, a sua contabilidade deve entregar para a Receita Federal todas as informações que saíram através de Prolabore e de distribuição de lucro. As duas informações têm que sair. Prolabore e distribuição de lucro. Aí a gente vai lá e fala, não, mas de distribuição de lucro, dividendos, saiu só 30 mil ano, né? 40 mil ano. Mas teve ali mais 10 mil, 20 mil que estava saindo como aluguel. Aquilo também é distribuição de lucro. E se não informar corretamente, você, por passar informações falsas, informações que não são reais, verídicas, você pode ser autuado e multado por isso, tá? Então, essa responsabilização cai sobre a pessoa física, cai sobre a pessoa jurídica, não tem separação de patrimônio, você não consegue ter todos esses pontos. Então, olha só quanto problema que a gente traz para nossa casa jurídica e para nossa casa pessoa física por não ter a separação de todas as coisas. Faz sentido até aqui, gente? Tá dando para absorver um pouquinho mais? Como é que tá aí? Eu não tô deixando vocês apavorados não, né? Tá dando para absorver? Fala aí para mim. Fala para mim que agora a gente vai aqui para as estratégias para uma gestão, para uma separação, né? Eficiente, tá? Fala aí para mim, como é que tá? Tá tudo bem até aqui? Vamos lá, vamos para a estratégia agora, mas eu quero saber como é que vocês estão aí. Deixa eu acompanhar aqui quem tá comentando. Pessoal no Instagram, deixa eu aqui comentar. Vamos lá, gente, quero saber aqui se tá fazendo sentido para eu seguir aqui e te trazer estratégias, tá? Que eu acho que é isso que você veio atrás. Para quê? Estratégia para uma separação eficiente. Então, vamos lá, né? Faz sentido, certo? Boa, boa, boa. Vamos lá. Como que a gente faz, então, para ter essa estratégia? Aplicar isso. Como é que eu aplico isso, Thaís? Eu tô aqui numa bagunça, né? Olha, para vocês verem, né? Como eu disse, eu sou contadora, tenho escritório de contabilidade e ajudo empresários a passar por isso, passar por essa transição. E a primeira coisa que a gente faz com o empresário quando chega é falar assim para ele, ó, calma, calma, eu sei que o seu fluxo financeiro tá bagunçado, mas a médio e longo prazo, ou às vezes até em curto prazo, a gente vai arrumar a casa. Tá? A gente vai pôr as coisas no lugar, a gente vai organizar tudo e eu preciso da sua colaboração. Eu vou te dar dicas e estratégias e eu preciso que você ponha em prática. Então, vamos começar aqui falando dessas estratégias práticas, tá? Vamos lá. Todo empresário precisa assistir essa aula. É isso aí, Walif. Que todo empresário venha assistir essa aula para parar de sofrer um pouquinho, né, gente? Afinal de contas, a gente está caçando aqui o sucesso do nosso negócio, explorando esse sucesso. Então, vamos lá. Estratégias práticas, tá? Conta bancária distinta. Gente, isso aqui é básico, hein? É básico. Então, ó, agora já anota aí, tá? Anota aí. Conta bancária distinta, tá? Abra uma conta bancária separada para o uso pessoal e empresarial. Abre uma conta bancária. E agora eu vou trazer aqui a história, uma história, tá bom? Vou trazer uma história, vou abrir em parênteses aqui, vou trazer uma história do MEI. Isso mesmo, o MEI. Aquele cara empreendedor que tá lutando para crescer, tá? Porque MEI, gente, eu vou te falar, MEI é um degrau, tá? Não vai querer ficar para sempre no MEI por causa do imposto que você tá fugindo, porque o MEI não pode faturar muito. Se você não fatura, você não ganha mais, tá? Então, MEI é só um degrau, gente. O objetivo de todo mundo é sair do MEI. É crescer a empresa e a gente faturar muito mais para aumentar o lucro. Só que vamos lá, o MEI, ele tem que ter uma conta distinta? O MEI, ele tem todas as informações tudo junto, tá? Para a Receita Federal, o que você ganha na pessoa física e o que você ganha na jurídica do seu MEI é a mesma coisa. Então, fica aqui um alerta. Se você ganha ali na pessoa jurídica 5 mil reais, e aí você faz um bico por fora, e aí você fala, não vou depositar na jurídica, vou colocar na pessoa física, mais 5 mil reais, a Receita Federal vai olhar os dois, vai dar 10 mil, e você perde ali o seu MEI, tá? Porque o MEI só pode faturar até 6.750. Então, fica a dica aqui, gente. Mas o MEI, eu também indico. Faz uma separação das contas para você já treinar. Porque se o MEI é um degrau e você vai avançar, já começa fazendo certo. Já começa separando, tá? Então, contas bancárias distintas é muito, muito importante. Abre uma conta separada para pessoal, para empresarial, não mistura tudo. Eu já vi muita gente falar assim, olha, eu tenho uma conta jurídica, eu tenho uma conta que eu movimento só as coisas da empresa. Olha só.
E aí eu falei, ah, legal, poxa vida, você já tá muito avançada. De verdade, você está muito avançada, você já tem uma conta jurídica, já tem uma conta separada da empresa. É uma conta jurídica, né? Eu perguntei pra pessoa. E a pessoa falou, não, é uma conta minha, do meu CPF, que eu só cuido, que eu só faço lá os ganhos e pagamentos da jurídica. Eu falei, oh, poxa vida. A intenção, ela é ótima, gente. A intenção é ótima. Essa pessoa, ela só precisou ajustar uma coisinha. A intenção é ótima, porque é isso mesmo. Tem que separar a conta da pessoa física da jurídica, pagamento, recebimento, vai para lá, pessoa física vai para cá. Mas não adianta fazer isso em contas onde você tem duas contas e as duas é do seu CPF. Não tem diferença alguma, gente. Lembra? Volta lá depois do vídeo e vê. Os riscos fiscais, legais, eles continuam, tá? Então, tem que ser conta jurídica no seu CNPJ e conta pessoa física. Separado tudo, tá? Separados para evitar essa mistura de recursos e facilitar o controle financeiro. Cartões de créditos diferentes é muito, muito importante. Eu vou falar aqui sobre a história do cartão de crédito, que é muito difícil. Utilize cartão de crédito distintos para gastos, né, pessoais e empresariais. Isso simplifica o rastreamento das despesas. Lembra? O empresário está rastreando, quer saber de onde foi, por que foi que saiu esse dinheiro, para onde ele foi, tá? Empresário, rastreie o dinheiro da sua empresa. A Receita Federal já faz isso, você precisa fazer também. Como é que a gente rastreia? Pedindo nota. Se eu peço a nota fiscal, eu tenho a justificativa ali, entendeu? Pedindo nota, recibo, boleto, tá? Colocando lá a descrição no Pix, fazendo conciliação bancária naquele sistema de gestão financeira, ERP. Busca um sistema bom para te ajudar com isso, tá? E aí você faz isso. Cartão de crédito, então, onde que entra? Primeira dor do empresário. É muito difícil o CNPJ ter cartão de crédito, certo? Comenta aqui se você concorda. É muito difícil o empresário ter cartão de crédito. Porque o empresário, a conta jurídica dele acabou de abrir, o banco tem receio, tem ali suas regrinhas para poder liberar cartão de crédito. Por que ele tem receio? Porque tem muita gente que põe a empresa ali, abre, faz falcatruas, né? E depois deixa a empresa a Deus do ará. E aí vai falir a empresa, tá? E aí você tem mais trabalho para encontrar os sócios da empresa. Já na pessoa física, não. O banco vai lá, protesta, bloqueia o CPF, né? E aí resolve o problema. Mas o cartão de crédito é muito difícil do empresário ter, né? Só que aquilo que eu indico, você tem que começar a buscar, fazer de forma estratégica para ter o cartão de crédito, tá bom? Então, como é que você faz? Procura um banco que tem mais status, que libera um crédito melhor, que para você vai fazer sentido, questão de taxas, avalie as taxas, avalie o retorno ali, quanto que vai cobrar, maquininha, essas coisas todas, vocês precisam avaliar, tá? E aí você escolhe um banco que vai te fornecer esse cartão de crédito, tá? O C6 fornece um bom cartão de crédito, Banco Itaú fornece um bom cartão de crédito. O Inter, eu vi que algumas pessoas já reclamaram, teve dificuldade. O Nubank também já vi empresas terem cartão de crédito lá. Então, procura um banco que vai te fornecer. Às vezes, contas digitais, banco digital, ele serve muito para início, para fazer um fluxo ali financeiro, tal. Mas se você quer crédito bancário, se você buscar a médio e longo prazo um crédito bancário para você, para sua empresa, aí vale a pena às vezes optar por um banco mais tradicional, tá? Um banco mais tradicional que eu digo é um banco ali realmente Itaú, Santander, tá? Alguma coisa assim, beleza? Então, cartões de crédito diferentes é muito importante. Se você não está tendo ainda a chance de ter o cartão de crédito da sua empresa, trabalha junto com a sua contabilidade. Pensa, eu preciso de uma contabilidade que acompanha o meu raciocínio, que acompanha a minha empresa, o cenário da minha empresa. Não dá mais hoje para o contador somente te mandar uma guia, tá? Se você tá com um contador que só te manda guia, tá na hora de você trocar de contabilidade. Por quê? Se ele não tá olhando para sua gestão, não tá olhando para o seu lucro, não tá olhando para o seu retorno, ele só vê o faturamento e manda uma nota. Perdão, e manda uma guia, né? Então, por que eu falo que você tem que trabalhar junto com ele? Porque aí você tem que falar para ele: olha, contador, coloca aí na contabilidade da minha empresa, né, que essa transferência que eu estou fazendo aqui não é minha, não é Prolabore, não é minha distribuição de lucro. Eu estou devolvendo um dinheiro que eu, como sócio, emprestei para minha empresa, tá? Então, é uma devolução de empréstimo. Claro, gente, que precisa ter forma certa de fazer isso, tá? Precisa bater o valor
com o valor da fatura, com o gasto que você teve ali. É importante você guardar a fatura, tá? Guarda a fatura, guarda o valor, guarda o comprovante da transferência. Se um dia a Receita Federal te perguntar, você tem tudo para provar e o seu contador colocou lá tudo certinho, tá bom? Então é importante. Dá para usar o cartão de crédito do sócio, mas tem que ter um controle financeiro muito maior por causa dessa rastreabilidade, beleza? Registro precisos, que é isso agora que eu estava até mencionando. Mantenha registros precisos das transações financeiras, tanto da pessoal quanto das empresariais. Use os softwares, né? Como eu já falei aqui. Usar softwares de gestão financeira, criar esses registros, guardar documento. Hoje a gente orienta que o empresário tem que guardar documento por até 5 anos. Isso mesmo, 5 anos, tá, gente? Vocês estão guardando documento por até 5 anos? Fala aqui pra mim se você está guardando documento por até 5 anos. Por quê? Porque o empresário, ele pode ser questionado pela Receita Federal, e desculpa, tá? Vou até refazer minha frase. O empresário só não. O empresário, aquele cara que tá na pessoa física, a pessoa física mesmo, né? Ele vai ser questionado até 5 anos, tá? Sobre tudo que tá acontecendo ali, sobre às vezes alguma inconsistência que tem ali. Então mantenha esses registros todos precisos, é uma dica muito importante. Essas 3 dicas aqui, gente, já elimina muitos problemas de vocês. Muitos, 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 tá bom? Impacto na análise financeira e no planejamento. A gente tá seguindo aqui pro fim já, tá? Como que funciona o impacto, né? Você tem ali uma análise detalhada, a separação das contas permite essa análise financeira, né, detalhada dos negócios, identifica, né, tudo. Planejamento estratégico, com as informações financeiras claras, é possível elaborar planejamento estratégico, tá? Um plano estratégico. Inclusive, eu faço até uma devolutiva para vocês. Já fizeram plano estratégico de ganhos, de crescimento da sua empresa nesse ano aqui? Você já desenhou quais são as metas que a sua empresa vai bater nesse ano? Quantos funcionários você vai contratar? Qual é o funcionário que está te dando dor de cabeça que você vai demitir? Entendeu? Quanto de faturamento que você vai bater se você estiver estagnado, tá? Tem muita gente que fica estagnada, tá até faturando bem, mas não cresce. Fica até ali, ó, até ali. Bate 30, fica nos 30, já tem 2 anos. Bate 50, fica nos 50, tem 2 anos. Não pode, né, gente? É ruim, é ruim. Então, define metas realistas, tá? Metas realistas é muito importante. Por isso que o planejamento para o seu ano precisa ser pelo menos a cada 3 meses. Vamos supor, desenha um plano de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, onde você quer estar. Tomada de decisões assertivas. Você com essa análise financeira, ó, você tem ali essa facilidade para enxergar, né? Para tomar as decisões, para impulsionar o crescimento do seu negócio. Você enxerga até onde a sua mão vai, até onde o seu braço vai. Se dá certo, se não dá certo. Se vale a pena investir agora num colaborador a mais ou não. Porque às vezes você está tendo ali um faturamento, mas o dinheiro, como eu falei já, não sobra. Então, faturamento engana, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Pode mandando as perguntas que a gente vai responder, viu? Ó, o Carlos, o Aleph falou assim, a Bia, vamos falar da Bia aqui, ó. A Bia falou sim, né? Ela concordou aqui também, faz sentido. O Aleph falou, concordo de início, minha empresa realmente não tinha cartão. Olha aqui, ele também não tinha cartão de crédito, mas foi trabalhando estrategicamente para ter cartão de crédito. O Carlos falou aqui, guardo por até mais anos para não ter perigo de uma nova cobrança. Carlos, sensacional essa, viu? Ó, o Carlos deve ter, né, Carlos? Você deve ter uns 20 anos de papel guardado. Brincadeira, mas, gente, é importante, é muito importante. E a dica, escaneia, tá, gente? Escaneia porque papel é ruim, guardar um monte de papel, né? É muito ruim. Eu lembro que antigamente os escritórios de contabilidade tinham que ter uma prateleira atrás cheia de papel. Mas hoje não, escaneia, que aí não perde o papel, mas tá certinho, viu, Carlos? Tá certinho. Gente, então até aqui, impacto, olha os impactos positivos que a gente tem, acho que vocês já colheram vários impactos positivos aqui, né? E benefícios fiscais e legais da separação. Então a gente tem aqui, ó, simplificação da declaração do imposto de renda, tá? Não vai sofrer com a declaração do imposto de renda. Como é que eu declaro o dinheiro que eu transferi para minha conta? Como que eu coloco que todo aquele dinheiro que eu tirei era distribuição de lucro se eu não tenho contabilidade redonda, tá? Então, isso simplifica demais. Eu tô falando de 0 a 10, que simplifica, gente, olha, 9. 9. Simplifica 9. O outro ponto eu não dei,
porque dá trabalho também. Dá trabalho separar documentos para declaração do imposto de renda, né? Evita atuações e multas, como eu já falei aqui, tá? Manter essas finanças organizadas e transparentes. Olha aqui a palavra, ó, transparente, gente. A gente precisa ser muito transparente. Eu costumo dizer muito que a gente tem que ter o princípio da razoabilidade para fazer as coisas, tá? Evita essas atuações e multas. E são multas, gente, de 50% a 70%, tá? 50% a 70% do valor que era devido. Isso mesmo que você ouviu. Então é multa mesmo, é pesada, fora juros, tá bom? Então evita isso. E, claro, o melhor, que eu gosto muito de bater na tecla aqui: profissionalismo e credibilidade. A separação demonstra esse profissionalismo para parceiros, investidores, né? Fornecedores, fortalecendo ali a imagem do seu negócio. Gente, quem não sonha em encontrar um investidor anjo que vai lá, investe, depois tira um pouco de distribuição de lucro para ele, né? Todo negócio seria ótimo isso. Mas o que os investidores olham hoje? Essa clareza, essa transparência, esses registros, né? Puxou ali seu balanço, enxerga tudo, tá bom? E esse profissionalismo você leva e sai do cenário que muitos empresários têm hoje. Gente, ó, o Brasil, ele é o país mais empreendedor em pesquisas do IBGE, tá? Eu não vou lembrar agora o top que ele fica, mas ele é um dos países mais empreendedor. Tem muito brasileiro querendo empreender. O problema é que tem muito amador. Tem muito amador na jogada, tá? Só por você estar aqui numa live dessa, que não é todo mundo que quer saber de burocracia, você já está se destacando. Porque tem muita gente que tem um CNPJ e acha que é empresário, e não é assim. Ele pode ter um CNPJ, mas ele ainda não é um empreendedor. Ele não empreende, ele ainda não corre atrás do lucro. Ele ainda não desenha a casa dele, os planos para o negócio dele, tá? Então, o profissionalismo é muito importante e isso traz quando você separa as contas da pessoa física para a pessoa jurídica, tá? Muito, muito, muito bom. Implementando a separação na prática qual que é a prática? Defina um processo, cria um processo claro, consistente para registrar e categorizar todas essas transações. Então, eu indico de novo o RP. Utilize ferramentas de gestão, tá? Invista em softwares de aplicativos, tá? De gestão financeira. E monitore regularmente as contas, verificando se todas as transações estão registradas mesmo, tá? Não deixe isso na mão de terceiros e depois fala assim, ó, paguei minha funcionária lá para ela fazer e tô de boa, ela tá fazendo. Não fique assim. Vá monitorar. Confirme que isso está acontecendo mesmo. Veja se não tem nenhum gargalo ali. Depois dá muito trabalho pôr a casa em ordem, gente. Dá muito trabalho, mas vale a pena, tá? Precisa disso também. E aqui, por fim, chegamos ao final aqui, rumo ao crescimento sustentável. A separação inteligente das contas é um passo crucial para o sucesso financeiro, tá? Lembre-se, a organização financeira é a base para construir o futuro próspero do seu empreendimento. Eu tenho certeza que você não abriu o seu negócio para nada. Que você não abriu o seu negócio só porque você não queria mais ter alguém mandando em você, certo? Um chefe. Às vezes você tem uma trajetória ruim, profissionalmente falando, né, com chefes e tal, e aí você falou assim, poxa, eu não gostaria de ficar sempre, né, tendo o chefe ali em cima de mim. Então, o que te motivou para empreender? Tá? O que motivou você para empreender hoje, para ter o seu próprio negócio? Você precisa descobrir isso e, através disso, você começa a executar passos que realmente vão te ajudar, que realmente vão mudar o negócio. Tem muita gente perdendo empresa, fechando empresa, abrindo empresa, tendo empresa enrolada, tá? Saiu uma notícia agora, por exemplo, que as contas bancárias, tá? Que tem a chave Pix lá. E isso eu tô falando para pessoa física e jurídica, tá bom? Se você tem o seu CPF irregular, se você não faz declaração do imposto de renda, se você tem o seu CNPJ inapto, baixado, suspenso, com falta de declaração, tudo isso vai fazer você perder a sua chave Pix. Você sabia disso? Tá lá no meu Instagram. Inclusive, já vai seguir meu Instagram, hein, gente? Ó, vai seguir o Instagram, segue aí. Tá lá no meu Instagram. Isso, por quê? O Banco Central com a Receita Federal vai excluir essa chave Pix se você não recebe Pix e você não envia Pix.
tá? Então, olha só, a gente tá falando de um ponto hoje que eu quis trazer como um primeiro assunto. Quarta-feira que vem a gente vai ter mais live, tá? Não se esquece, já deixa agendado aí. 4 horas na quarta-feira que vem. Mas eu quis começar por esse assunto porque é o começo. Vamos falar mesmo de um ponto que pega para o empresário. Gente, vocês podem não conseguir resolver esse problema que vocês identificaram hoje da noite para o dia. Mas comecem. Comecem. Comece a guardar, igual o Carlos aqui, ó, que guarda por 20 anos os seus documentos. Comecem a guardar, sabe? Busca ali, ó, ter um cartão de crédito para sua empresa, como o Alif que falou que insistiu e conseguiu, tá? Entendam, como a Mari falou, que faturamento engana. Entendam isso também, tá? E tantas outras coisas que a gente tem que lidar no empreendedorismo. É tanta coisa que o empreendedor tem que lidar. Conversando hoje com uma amiga, ela comentou assim, poxa, é tanta coisa que eu tenho que aprender, é tanta coisa que eu não imaginava. E é assim mesmo. Às vezes você quer construir uma loja de bolo, né, para vender bolo. Só que você sabe fazer muito bem bolo. Só que você não vai mais agora ter que saber só fazer bolo. Você tem que saber sobre gestão financeira, sobre funcionários, sobre demanda, sobre estoque, sobre marketing, sobre vendas, para você realmente fazer a sua loja de bolo continuar aberta, tá? Isso é para todo negócio, gente, para todo negócio. Por isso que fica essa dica. Quem gostou da live aqui, dá uma curtida, comenta aqui para eu saber se fez sentido tudo que a gente falou. Quem me conhece sabe que eu adoro falar e eu adoro trazer aqui ideias, gestão, clareza. A gente precisa ajudar, né, os empresários e foi com esse objetivo, tá? Esse projeto que a gente tem aqui, que é o Exploradores do Sucesso, nasceu. Hoje é a primeira live, eu agradeço a honra de ter vocês todos aqui conosco, mas ele nasceu pelo desejo de ajudar o empreendedor, o empresário, pequeno e médio, a avançar, a entender de negócio, a crescer, a parar de quebrar, tá? A parar de pagar imposto errado e também parar de sonegar imposto, que tem muito disso. Então a gente quer ajudar o empresário com isso, por isso que toda quarta-feira você tem um encontro aqui comigo, 4 horas da tarde, tá? Para empreendedores aqui que querem mudar o negócio. Seja o explorador do sucesso que o seu negócio tem, seu negócio vale a pena, tá bom? E eu quero que você se dedique mais para isso, tudo bem? Fez sentido até aqui, gente? Dúvidas? Todo mundo de boa? Ó, consegui terminar no horário, hein? Tô finalizando aqui no horário, hein? 5 horas em ponto. Como é que tá? Tem alguma dúvida aí? Se tiver, vai mandando aqui, comenta. Nesses próximos dias eu vou ir respondendo. Quem for deixando as dúvidas, que você que tá vendo esse vídeo gravado, né? Pode deixando as suas dúvidas aqui, que eu faço questão de vir aqui e comentar e responder suas dúvidas, tá bom? Quem quiser o PDF, só me manda aqui uma mensagem aqui na live mesmo, pode comentar, eu quero o PDF, que aí eu te mando esse PDF, tá bom? Para você poder pensar, avaliar, conversar com seu sócio. Se o seu sócio não tava na live, manda para ele essa live, tá bom? Manda para ele essa live e é isso, gente. Brigadão, obrigado. Olha lá, foi ótimo, obrigado. Carlos, obrigado. Aleph, Bia, obrigado, gente, por todo mundo que tava aqui. Mari, a Emily, que trabalha no nosso escritório, obrigado por estar aqui. A Kerly também, Luane, Liza. Gente, brigadão, viu? Obrigado, faz todo sentido ter vocês aqui. Você que tá aqui na live e não comentou ainda, manda um beijo, manda um oi aí. Tá bom, gente? E é isso. Vou deixar a live salva, depois você compartilha com o seu amigo empresário. Show? Vamos lá. Vamos lá que a gente é explorador do sucesso. Beijo!